Eu acabei aqui de fazer uma dieta, né? Vou colocar uma entre aspas aqui, porque pra mim isso é o mínimo, né? Não é uma um sacrifício. E eu tava me pegando pensando em umas coisas, né? De que alguns ambientes onde eu frequentava, até ambientes muitas vezes religiosos, eu via certas práticas que iam contra aquilo que muitas pessoas pregavam em torno de assemelhar-se a Deus, né, de ser a imagem e semelhança de Deus ali, ou tentar chegar próximo disso. E na minha cabeça eu sempre imaginei que, mesmo naquela época que eu frequentava esse sistema religioso, eu acreditava que Deus, né, não era uma pessoa acima do peso, sei lá, se ele tivesse a versão humana, ele não seria uma pessoa acima do peso, é, ele seria uma pessoa bonita, uma pessoa bela, os anjos e tal, enfim. Tanto que se você puxar vários artigos aí em torno disso, em torno dos anjos e tal, sempre você vai ver no sentido estético os anjos, que são os guerreiros, né, de Deus e tal, todos estéticos. E se você puxar ainda mais, né, você vai ver que na verdade não se trata apenas de uma religião em especial, que a maioria delas é sempre em torno disso. Tirando ali alguns que são mais, né, mas no geral é sempre para esse lado. Quando não é um indivíduo, é arquitetura, né, toda totalmente voltada a uma estética. Enfim, eu estava ali fazendo a minha dieta e pensando, como que isso aqui se tornou algo para a pessoa se vangloriar, sendo que isso aqui é o mínimo? Porque isso, né, essa dieta aqui, logo no café da manhã, me deu disposição para me ler meu livro, tá, enquanto eu comia, me deu disposição para me treinar, me deixou muito mais leve e enérgico para o dia a dia, até o horário do almoço, e melhor ainda, tá, melhor ainda, me deixa extremamente estético, ou seja, me deixa saudável e estético. Como que algo que te deixa mentalmente bem, enérgico, forte, focado, se tornou algo que as pessoas colocam como eu vou tentar fazer isso aqui ano que vem, eu vou tentar fazer isso aqui mês que vem. Cara, isso é o mínimo. Porque veja bem, quando eu compartilho com vocês a questão de estética, talvez vocês veem aí de uma forma meio exagerada do meu lado aqui, mas não é não, cara. Não é. Aquilo que eu comentei no livro da estética, aquilo que eu comentei nos meus vídeos, não são coisas que eu inventei, são coisas que existem no mundo desde que o mundo é mundo. Os antigos já sabiam do valor da estética. Eles já sabiam do quanto aquilo influenciava em pensamento, em espírito, né, e no material. Agora, se você acordou agora, ou né, não sei quando você vai ouvir esse vídeo, que hora você vai ouvir, ou se você já almoçou, já jantou, e você fez uma alimentação totalmente destrutiva, não teve um cuidado mínimo, né, com o que você consome, como você espera com que você tenha uma mentalidade boa? Como você espera que aquilo ali te dê uma inspiração em torno daquilo que você vai extrair, tá? Você vai extrair aquilo que é interno e não o contrário. Dificilmente alguma coisa externa impacta a gente no sentido bom, no sentido positivo. A gente tem muitos estímulos hoje em dia que nos deixa para baixo. Então poucas pessoas têm inspiração de coisas externas que conseguem preenchê-las internamente. Mesmo que você compre o melhor tênis, a melhor camisa, o melhor carro, o melhor isso, o melhor aquilo, eles não vão te recompensar tanto quanto você sentir isso internamente. Então quando eu falo de shape, dessas coisas, estética, porque são coisas, uma das coisas que mais vão te impactar internamente.
principalmente quando você faz isso de forma natural. Mas vamos lá. E eu me pegando pensando aqui, né, que aconteceu aquela situação quando eu frequentava aquele ambiente, e logo eu me lembrei que, cara, como que pode um ambiente onde as pessoas falam, né, ser filhos de Deus e tal, e elas estão acima do peso, ansiosas, muitas vezes depressivas, muitas vezes se colocando para baixo em todos os níveis materiais, porque elas colocam na cabeça delas que o material é acima delas. Até alguns aqui na própria comunidade vê alguém no shape e pensa assim, nossa, eu nunca vou conseguir isso aqui, sendo que você mesmo está colocando na sua cabeça que algo material é superior à sua vontade, é superior ao seu espírito. Isso é destrutivo, cara, porque eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu não tinha shape nem nada, quando eu não tinha conquistado um shape, cara, eu sempre imaginei que, pô, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Era tão forte essa vontade, cara, que eu visualizava. Eu visualizava exatamente como eu ia ficar e visualizava exatamente como seria quando eu conseguisse alcançar aquele físico em especial. Então vocês, se você não consegue visualizar, cara, aquilo que você tem como meta, como objetivo, é porque você não acredita nisso. Não é porque fulano ou fulana não acredita, é porque você mesmo não acredita. Como você pensa em materializar algo que você coloca em um nível tão acima de você que você nem sequer cogita o fato de ser algo alcançável? Você não vai alcançar, cara, se você ver dessa forma. Então, no caso de uma simples dieta, como você vai conseguir regular ali e ajeitar a sua dieta se você coloca aquilo como, nossa, eu vou fazer aquilo ano que vem, eu vou fazer aquilo mês que vem, sendo que você está aí hoje, entendeu? Não tem por que você procrastinar algo que deveria ser o normal, que deveria ser o comum. Então, quando o cara vem com essas ideias de, eu vou fazer, ele não vai fazer. Ele não acredita. Porque senão, depois desse vídeo aqui que ele está ouvindo, ele já mudaria a dieta dele, já mudaria o comportamento dele. Por quê? Porque ele visualiza, é tão vivo aquilo ali na mente dele, que só falta ele sentir aquilo. Alguns aqui não vão entender isso, outros vão entender, porque isso é sobre a verdade, né? Sobre como você olha para um objetivo. Se você olha para um objetivo colocando ele em um nível muito acima disso, com certeza não acontece. Eu não imaginava, cara, que eu conseguiria ter um shape igual dos personagens de videogame que eu jogava em certas épocas da minha vida. E isso é muito bom, porque foi uma das minhas maiores realizações pessoais. Não é realização de terceiro, do que terceiros desenha ser brabo, do que terceiros desenha ser isso e aquilo. Foi uma parada que eu senti de verdade. Pra vocês terem ideia, mano, tudo que eu comprei material não me gerou compensação em relação à comparação de eu ter colocado um shape. Cara, comprei um monte de coisa nessa vida. Tive um monte de coisa. A maioria dessas coisas que você vai ter, nenhuma delas vão gerar em você uma percepção tão boa de pertencimento, de satisfação, de domínio, do que você colocar o shape. Você pode, cara, comprar a melhor TV, o melhor carro, o melhor tênis, a melhor camisa, o melhor videogame. Nenhuma dessas coisas vão te dar uma satisfação tão plena e boa quanto você se sentir saudável, se sentir forte e ver o seu físico e olhar e falar, cara, tô bonito. Eu acordo assim, eu olho pra baixo assim, cara, eu vejo os meus abdômen, tá? E eu falo, eu venci. Por quê? Porque isso aqui me motiva para as outras áreas da vida, entendeu? Se você olha para baixo e você não consegue olhar o seu abdominal, cara, você perdeu. Se você olha para baixo, você não consegue ver
tá? As definições do peitoral, do seu six-pack, você perdeu. Se você não consegue dominar o simples ato de se alimentar bem, de treinar, você não domina absolutamente nada nessa vida. Pense nisso, tá? Pense nisso. Se você não domina o simples ato de comer aquilo que você quer e de treinar, você não domina nada nessa vida. E tem uma coisa que a Bíblia fala sobre a gula. A gula é o descontrole, a ausência de disciplina, a ausência de foco. Vocês têm noção do quanto abaixo do material você está para você não conseguir colocar um físico bacana? Um simples alimento consegue ter o poder de influenciar o quão triste você vai estar, o quão depressivo você vai estar, o quão ansioso você vai estar. Tudo porque você deposita a sua vida em prol do seu estômago, tá? Sua vida é baseada em prol do seu estômago. Você não tem controle mínimo do seu estado físico, atrelando-se à subsistência do seu estômago. Ou seja, você é servo do seu estômago. E você procrastina os seus focos, você procrastina os seus objetivos, o seu foco, o seu objetivo, por causa do seu estômago. Isso é só o mínimo. Então, quando você tem esse pensamento mais ansioso e as demais coisas, tudo em resposta a um fato. Você não consegue minimamente olhar para o que deve ser feito e fazer. E você nem sequer acredita nos seus objetivos. A arte de visualizar, ela não é um querer, ela é um sentir. Como você vai alcançar algo se você não sente verdade naquilo? Como você vai conseguir ter aquilo se você realmente não materializa, não acredita, não tem o mínimo de ação em direção àquilo? Se torna uma ilusão. E se tem uma coisa que eu bato o martelo a maioria esmagadora das pessoas, elas querem uma coisa, mas poucas, uma porcentagem muito pequena dessas pessoas, elas sentem isso em um nível, né, interno, transcendendo ao externo, a ponto delas alcançar aqueles objetivos que elas almejam, seja um shape ou qualquer coisa material atrelado à disciplina, foco e domínio mental. Tamo junto. Espero que tenham entendido.